almas queridas aqui conosco, almas queridas conectadas pelas redes sociais ou que se conectarão posteriormente, meu abraço, minha gratidão, meu amor por esta hora, por sempre e por tudo. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, com muita alegria, iniciando o estudo do capítulo 4 do Evangelho, por título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tema central, como se observa pelo título, reencarnação. Recordemos que o Evangelho tem em Deus o seu autor original, o seu autor primeiro. É Deus o idealizador do Evangelho. E como temos aprendido com Jesus e com a doutrina espírita, que nos recorda o Evangelho original, Deus é infinitamente justo, amoroso, bom e misericordioso. E sendo Deus infinitamente justo, bom, amoroso, misericordioso, a reencarnação torna-se um princípio básico desta justiça e deste amor de Deus. Não tivesse Deus estabelecido a multiplicidade das existências, a pluralidade das existências corpóreas, e não nos seria possível ver a justiça e o amor deste Pai, se a nossa vida estivesse circunscrita a uma única passagem pela terra, sem nenhuma possibilidade de repetição. Se Deus não nos outorgasse infinitas possibilidades de reajuste, de refazimento, de reaprendizado, de crescimento, não haveria espaço em nossa mente para a compreensão deste Deus cruel, insensível, nada compassivo, nada perdoador para com seus filhos.
dois sentimentos, dois princípios se vinculam necessariamente ao princípio da reencarnação. São os princípios de justiça e amor. O amor e a justiça explicam, fundamentam a existência e a necessidade da reencarnação. Por isso, Emmanuel, no livro O Consolador, nos diz que a reencarnação é o perdão de Deus, perdão que se expressa não no esquecimento puro e simples dos nossos erros e quedas, mas na oportunidade de voltarmos ao cenário terrestre e aqui repetirmos as experiências e as oportunidades. Portanto, com o advento da morte, nem o inferno eterno, sem nenhuma possibilidade de reparação, e nem um céu eterno a que não tenhamos feito por merecer. A reencarnação é esta oportunidade que nos coloca entre duas eternidades, a eternidade pretérita e a eternidade futura, neste presente abençoado. Que faz a pessoa quando pretende, por exemplo, lavar uma toalha muito suja, um pano de prato ou qualquer outra coisa, quando uma primeira lavada não é suficiente para devolver a qualidade anterior à sujidade, submete-se a coisa a uma nova lavada. Quando procedemos a um reparo em um veículo, e este veículo ainda não está bem para o que esperamos dele, submetemo-lo a novos reparos. Quando uma primeira mão de tinta não atinge a qualidade que desejamos, o pintor passa uma segunda demão. E quando esta segunda demão ainda não traz a qualidade necessária, repete-se a operação, até que a parede ou qualquer outra coisa alcance a qualidade desejável. Nós precisamos, na vida, a fim de alcançarmos a realização, a plenitude, precisamos insistir, persistir, resistir e nunca desistir. Quem pretenda alcançar determinados objetivos na vida necessita insistir, persistir, não desistir
e resistir até alcançar o seu propósito. É o que Deus faz com todos os seus filhos. Deus não desiste de nós. E por isso nos dá quantas oportunidades necessitarmos para a libertação e a plenitude. A reencarnação, portanto, funciona como um filtro. Através deste filtro chamado reencarnação, vamos escoimando, purificando, limpando o nosso espírito das sujidades acumuladas em milênios, até que possamos atingir a brancura dos espíritos puros. A reencarnação demonstra a justiça e o amor de Deus e explica as anomalias aparentes que encontramos no mundo. Feita esta introdução, podemos afirmar que quem criou o princípio da reencarnação é Deus. Deus, portanto, é o autor deste princípio. E o Cristo, a representação máxima de Deus na terra, não poderia deixar de ser reencarnacionista. Quem examinar os evangelhos de Marcos, Lucas e João, verá claramente o princípio da reencarnação previsto. A reencarnação está, pois, não só no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento. Eu tenho aqui algumas citações para fazer. A primeira delas, Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. E ainda, Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e Marcos, capítulo 9, versículos 10 a 12. Todos estes livros, capítulos e versículos, trazendo referências claras sobre a reencarnação. E não são somente estes os livros, os capítulos e os versículos que se referem à reencarnação. Vamos ler algo destes textos. Após a transfiguração, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro?
E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. No último capítulo do último livro do Velho Testamento, está dito que Deus enviaria o profeta Elias. Deus enviaria o profeta Elias. Isto está no último capítulo do último livro do Velho Testamento. Enviaria o profeta Elias. O, aí na frase, está colocado como artigo definido. Não é qualquer Elias, não é um Elias, não é este ou aquele Elias, não existe alternativa. Enviarei o profeta Elias. Está colocado nestes termos. Portanto, os judeus esperavam a vinda do profeta Elias, que veio no texto que lemos, está dito: mas digo-vos que Elias já veio. Jesus não diz, Elias já nasceu. Ele não diz, Elias foi criado e ninguém o conheceu. Jesus afirma, Elias já veio. Ora, está claro aqui a pré-existência de Elias em relação ao corpo. Elias já existia antes de vir. Portanto, está clara aqui a anterioridade da vida antes da atual existência. Elias era já uma personalidade, uma individualidade, tinha nome, e sabia-se que esse Elias que estava por vir era o mesmo Elias que século antes fora profeta. O profeta Elias, séculos depois, retornando. Aí nós vemos claramente o princípio da reencarnação. E outra passagem dos capítulos mencionados, Jesus, estando com os discípulos, pergunta-lhes: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram, uns, João, o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, Simão tinha claramente a percepção de que o Cristo, na personalidade
de Jesus era um filho de Deus. Este filho, portanto, como o profeta Elias, já existia antes da sua encarnação como Jesus. Assim, vê-se que Deus vem criando espíritos desde sempre. E este Filho, o Cristo, que entre nós chamou-se Jesus, era, já à época, um filho diferente, muito evoluído, aperfeiçoado, muito, infinitamente esclarecido. Sem a reencarnação, como explicar a existência deste Espírito perfeito, deste Espírito na condição crística? Sem a reencarnação, concluiremos que Deus ama desigualmente os seus filhos, que Deus criou alguns perfeitos, completos, plenos, e outros filhos imperfeitos, inacabados, incompletos, viciosos, com infinitos defeitos. Nós não podemos atribuir ao Deus justo, previdente, providente, bom, misericordioso, perdoador, um comportamento desigual, um tratamento desigual aos seus filhos. Elias veio de uma outra vida, o Cristo idem. E nesta passagem, que não leio toda, Jesus se reporta a Deus, chamando-o de meu Pai. Portanto, Jesus não é Deus feito menino. Jesus não é Deus feito homem. Ele deixa muito claro aqui que Deus é um ser e ele é filho deste ser. Meus amores, quem hoje crê na ressurreição, um dia crerá na reencarnação. Como veremos na próxima semana, se Jesus permitir, ressurreição era o nome que os judeus atribuíam ao que a doutrina espírita hoje, de maneira mais adequada, denomina reencarnação. Voltaremos a este tema, mas com exceção dos saduceus, os judeus contemporâneos de Jesus, aqueles que tinham já uma certa cultura filosófica, estavam informados sobre a reencarnação. Vamos ao magistério de Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de Consciência, capítulo 10, Reencarnação e Consciência. Observo antes que precisamos da ciência e da consciência da reencarnação. Escreve Joana: a reencarnação é instrumento do progresso do ser
espiritual. A consciência da reencarnação explica Sócrates e o homem bárbaro do seu tempo, Gandhi e o selvagem da atualidade, a civilização e o primitivismo nesta mesma época. Lentamente o ser avança e de etapa em etapa adquire experiência, conhecimento, sentimento, sabedoria, consciência. E Emmanuel, no seu livro Ceifa de Luz, capítulo 31, por título Aflição, anota: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, diz Emmanuel. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. E ainda de Emmanuel, no seu Ceifa de Luz, capítulo 40, a página Encargos, como sugestão de estudo para todos nós. Jerônimo Mendonça, que por 30 anos permaneceu imóvel, na condição de tetraplégico, cego, cardiopata, portador de artrite reumatoide deformante, com dores quase insuportáveis, afirmava do alto da sua autoridade moral: sem a reencarnação não há espaço em minha vida para aceitar a existência de Deus. Ou seja, só posso admitir Deus, a sua justiça e o seu amor com o princípio da reencarnação. E eu trago para nós ainda, nesta oportunidade, o magistério do sábio Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, capítulo 71, Justiça e Amor.
sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Terás contigo a lógica, indicando-te os males, e o entendimento, inspirando-te o necessário socorro aos que lhes sofrem o assédio. Onde passes, compadece-te dos vencidos, que contemples à margem. Muitos pranteiam as ilusões que lhes trouxeram arrependimento e remorso, e muitos se levantam ainda sobre os próprios enganos, à maneira de trapezistas inconscientes, ensaiando o último salto ao precipício da morte. Dir-te-ão alguns não precisarem de teu consolo, fugindo-te à presença, com receio da verdade que te brilha na boca, e outros que descreram do poder renovador do trabalho, preferem rolar no vício, descendo mais cedo os degraus do sepulcro. Além deles, porém, surgem outros, os que desanimaram em plena luta, recolhendo-se ao frio da retaguarda, os que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé por falta de vigilância, os que se transviaram à míngua de reconforto e os que se abeiram do suicídio, tomados pelo superlativo do desespero. Tentando dar-lhes remédio, ergue o mundo penitenciárias e hospitais, reformatórios e manicômios. No entanto, para ajudá-los, confere-te o Cristo a flama do amor no santuário do coração. Todos esses padecentes da estrada têm algo para ensinar. Os que tombam esmagados de aflição, induzem-te ao serviço pelo mundo melhor. E os que se arrojam a monstruosos delitos, falam sem palavras, em louvor do equilíbrio de que dispões, auxiliando-te a preservá-lo. Não permitas que a justiça de tua alma caminhe sem amor, para que se não converta em garra de violência. Ao pé dos maiores celerados da terra, Deus colocou mães que amam, embora esses filhos desditosos de sua bênção lhes transformem a vida em fonte de lágrimas. Diante, pois, dos vencidos de todas as condições e de todas as procedências, não mostres desprezo, nem grites anátema. Não lhes conheces a história desde o princípio, e não percebes agora a causa invisível da dor que os degrada. Ora e auxilia em silêncio, porque não sabe, e manda a regra divina,
que façamos aos outros aquilo que desejamos nos seja feito. Olha que frase maravilhosa. Justiça sem amor é como terra sem água. Recorda que o próprio Cristo, reconhecendo que os vencedores do mundo habitualmente se inclinam à vaidade, perigosa armadilha para quedas maiores, preferiu nascer na palha dos que vagueiam sem rumo, viver na dificuldade dos menos felizes e morrer na cruz reservada às vítimas do crime e aos filhos da escravidão. Capítulo 4 do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Figuradamente, podemos imaginar o céu, os planos superiores, com uma porta fechada, mas possível de ser aberta por todos nós. E a chave através da qual o Espírito, todos os Espíritos, poderão abrir as portas dos mundos superiores é exatamente a reencarnação. A reencarnação é a chave que nos franqueia o acesso às regiões superiores. Porque sem a reencarnação não compreenderíamos Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça, porque quem de nós, honestamente, pode dizer-se merecedor de acesso direto às regiões superiores, em razão de uma só existência, sem ofender a ninguém? Quem de nós pode dizer que é suficientemente bom, puro, amoroso, misericordioso, justo? Quem de nós faz na terra tanto bem em uma só existência, ao ponto de credenciar-se a ingressar definitivamente para sempre nas regiões superiores? Nenhum de nós, a menos que sejamos cegos, orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, soberbos, arrogantes, cronicamente, porque quem tiver um mínimo de ciência, de consciência sobre Deus, sobre a vida, sobre a verdade, sobre a plenitude, sobre a felicidade, não pode desconsiderar a necessidade da reencarnação. A reencarnação é um princípio divino. Jesus é reencarnacionista. Por isso nós, os espíritas, somos reencarnacionistas. Porque sem a reencarnação nada se explica e estaremos diante de um Deus incompreensível, parcimonioso, ingrato, desequilibrado, desarmônico, que ama desigualmente os seus filhos.
E este Deus não existe. O Deus que existe é o Deus todo amor, todo bondade, todo misericórdia. Profunda gratidão, com votos de paz, aproveitemos esta oportunidade reencarnatória, sem chorarmos o leite derramado nesta e nas reencarnações passadas. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Águas passadas não movem moinho. Muita paz em Cristo Jesus.